Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre endometriose, tantas coisas para a gente aprender na tarde de hoje. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Lúcia Helena Chiné. Ela já está aqui nos nossos estúdios. Ela é médica, ginecologista, obstetra e também perita judicial. Vai esclarecer os nossos questionamentos com certeza. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre endometriose, um tema que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui no Consulta, mas é sempre bom trazer o tema novamente aqui à discussão, porque são temas muito pedidos, né? Endometriose, saúde da mulher, a gente sempre acaba falando desses cuidados repetidas vezes. Importante, de maneira importante, é para dar mesmo esse peso para o assunto, para que, claro, quem sofre com endometriose, por exemplo, saiba como é que faz o tratamento, quais são os tratamentos mais modernos, né? A medicina evolui, será que o tratamento para endometriose também evolui junto? Eu vou aproveitar, antes de convidar você que está em casa, deixa eu agradecer a doutora que está aqui comigo hoje, doutora Lúcia Helena Chiné, médica, ginecologista, obstetra, também perita judicial. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise, a oportunidade de novo para estar aqui, colaborar, contribuir e informar. Estou feliz de ter você aqui novamente. Obrigada. No nosso último encontro a gente falou sobre menopausa, né? Climatério. Mas você tem a memória muito boa. E aí muitas pessoas pediram para que você voltasse. Agradeço. A endometriose é um tema bastante solicitado aqui no Consulta ao Doutor. Eu não sei se felizmente ou infelizmente. Pois é. Né? Por ser uma das doenças mais frequentes hoje, que predomina em consultório e na mulher em idade fértil, né? Pois é. Agora, quem está em casa deve estar se perguntando, assim como nós, né? De repente, você nunca ouviu falar de endometriose, não sabe do que se trata. Vamos definir, então, doutora? Vamos começar assim? Vamos lá. Bom, endometriose é entendido como o endométrio, que é a camada fina interna do útero, aquela que se menstrua, fora do seu lugar. Então, o endométrio pode se implantar na trompa, pode se implantar no ovário, pode se implantar no peritônio, no intestino, na bexiga. Então, o endométrio sair do lugar, o endométrio fora do lugar é a definição de endometriose. Perfeito. E aí quem sofre com endometriose vai ao médico e não sabe, na verdade, o que tem, né? A pessoa vai ao médico para saber qual é o problema. Quais são os sintomas, doutora? Veja, geralmente, nós com os estudos mais recentes, nós já chegamos à conclusão que quem tem endometriose normalmente desde a adolescência. Só que a endometriose é uma doença silenciosa, é uma doença que vai se desenvolvendo aos pouquinhos e o sintoma mais frequente é a dor, uma dor importante que inicialmente começa na menstruação. Com o progresso da doença, a dor pode acontecer entre as menstruações também. Mas a dor não é o único sintoma. E a dor também não é um sintoma obrigatório da endometriose. Está sendo cada vez mais frequente nós encontrarmos endometriose numa rotina de exames, né? E isso é uma novidade, porque não era assim há mais ou menos 10 anos atrás. Infelizmente hoje o endométrio vai se locar no intestino, vai se locar na bexiga e a paciente não tem outro sintoma a não ser, por exemplo, uma alteração intestinal, uma alteração de ritmo urinário durante a menstruação, sem ter dor. Então os sintomas são variados, predomina a dor. Porém, a mulher jovem, ela não costuma ir muito atrás e ver por que está doendo.
Quando ela se casa, quando ela resolve ter um filho e ela começa a ter dificuldade de engravidar, então é quando ela fica mais preocupada, isso em média, e vai procurar então o ginecologista. E numa bateria de exames de rotina, acaba se pegando então sugestões de endometriose. E aí nós começamos a ir mais a fundo nos exames e diagnosticamos a endometriose. Tá. Então, tem exames para serem feitos, né? Desde os exames que as mulheres devem fazer todo mês, todo ano, né? Essa ida ao ginecologista, contar um pouquinho da rotina, né? E aí, o ginecologista, ele é um médico que está muito próximo da mulher, doutora. E ele acaba funcionando muitas vezes como endócrino dessa mulher. E por que não, às vezes, como um psicólogo dela. Algumas características da mulher têm a ver com essa doença, com a endometriose? Então, existem alguns pesquisadores que relacionam a endometriose com o perfil, vamos dizer assim, da mulher moderna. A mulher profissional, a mulher perfeccionista, a mulher exigente, a mulher que está sempre solicitando muito mais de si do que pode dar e ela acaba sendo ansiosa, estressada. Então, veja, no tempo que eu me formei, a questão de uns 25 anos atrás, se falava que a mulher bem-sucedida, a mulher que tinha posições profissionais assim, importantes, como diretoria, executivas, presidentes, geralmente elas tinham endometriose. Só que hoje em dia não dá pra gente afirmar isso. A gente consegue afirmar, sim, que existe um perfil psicológico de uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, uma pessoa perfeccionista, mas não necessariamente uma executiva, né, uma profissional de destaque. Hoje em dia, infelizmente, a endometriose está muito frequente. Inclusive, né, em mulheres que retardam a primeira gestação. Porque uma das causas, aí já entrando aí numa outra questão, está sendo muito discutido, né? Não se tem certeza qual a causa. Porque normalmente quando você fala para a paciente, você tem endometriose, a próxima pergunta é, por quê? Por que eu tenho endometriose? O que causa endometriose? Tá. Né? Então, assim, existem muitas teorias. Desde, vamos dizer, 1922, Sampson já estudava etiologia, já estudava a causa da endometriose, né? E ele falava, ele explicava que era um fenômeno retrógrado, ou seja, o endométrio, em vez de sair do útero, escorrer pela vagina e levar à menstruação, ele fazia o caminho contrário. Ele ascendia, passava pela trompa, o ovário, e caía na cavidade uterina. Então, por isso que o endométrio estava fora do lugar. Então, se falava em fluxo retrógrado de endométrio, desde 1922. Mas por que ocorre isso? Então, existem teorias que falam que até na poluição existem substâncias que podem levar à endometriose. Existem teorias que falam... super vago sobre a causa, né, da doença. Sim, mas se a gente usar o bom senso, a gente chega a duas conclusões. Perfeito. Né? Que, primeiro, a alta exposição ao estrogênio leva. Então, por quê? Porque endometriose é uma doença diretamente ligada ao ciclo menstrual. Tá. E esses focos de endometriose que se alojam fora do útero, eles também menstruam. Então, por exemplo, se a paciente tiver uma endometriose, que a gente chama de ectópica, no umbigo, o umbigo vai menstruar mensalmente. Se ela tiver uma endometriose profunda no intestino ou na bexiga, ela vai menstruar no intestino. Ela vai ter alteração, ela pode ter uma diarreia na menstruação, com sangue. E tudo isso, então, leva a gente a entender que está relacionado ao estrogênio. Então, hoje, a mulher moderna, ela está muito mais exposta ao estrogênio. Perfeito. Primeiro, pelo uso de anticoncepcionais. Né? Uhum. Então, o uso anos a fio, continuamente anticoncepcional, poderia ajudar a desenvolver endometriose. Não engravidar, né? Então, por quê? A gravidez, ela, olhando pelos olhos, vamos dizer assim, hormonais, não muito poéticos, ela não deixa de ser um intervalo ao estrogênio. Sim. Porque a gravidez vai aumentar e muito a progesterona.
e o estrogênio abaixa. Então, cada gestação são intervalos de 9 meses que a mulher não está exposta ao estrogênio. Hoje em dia, com a vida moderna, com a preocupação de nós termos uma boa profissão, nos especializarmos, nos estabilizarmos, nós vamos deixando a primeira gravidez para mais tarde. E o que acontece? Como a gente não engravida, a gente não tem essas altas de progesterona. Não tendo alta de progesterona, nós estamos com o nível estrogênico sempre no nível normal. Então, estamos expostas ao estrogênio. Também na alimentação nós temos muito estrogênio, desde uma carne, um vegetal, infelizmente tem estrogênio. Por quê? Porque tudo recebe água. A água vem do mar, vem do rio. A água da urina que a mulher toma anticoncepcional tem estrogênio. Então o estrogênio está até na chuva. Então todos nós estamos ingerindo mais estrogênio. Então é uma doença relacionada à exposição de estrogênio? É. E, em segundo lugar, é uma doença também, hoje, considerada uma deficiência da imunidade. E com todo o estresse, a rotina, as preocupações, não é incomum que as mulheres fiquem com a imunidade um pouco mais baixa, né? Por quê? Porque hoje, né, como você mesma abriu o programa falando, tudo muda na medicina. Tudo se enxerga de forma diferente. Então, hoje está se considerando endometriose como um processo inflamatório crônico dos órgãos ginecológicos. Então, se eu não me defendo de um processo inflamatório, a minha imunidade está baixa. Então, tanto a exposição ao estrogênio como a queda da imunidade acabam levando ao desenvolvimento da endometriose. Deixa eu aproveitar e fazer relacionar algumas coisas aqui. Você falou de um processo inflamatório, a gente sabe que a obesidade também é um processo inflamatório. Tem alguma coisa a ver? Tem por outro raciocínio. Tá. Nós sabemos que o estrogênio, ele se aloja, veja, 25%, até falei aqui no outro programa, 25% produção ovariana, 25% produção suprarrenal e 50% é produção periférica. O que é produção periférica? A gordura produz estrogênio. Então, quando a mulher ela é mais obesa, ela vai produzir mais estrogênio. Então, ela vai ter mais estrogênio e as doenças relacionadas à alta de estrogênio. Perfeito. E aí você fala também do uso do anticoncepcional de maneira contínua, né? Aí você imagina um casal que está casado e decidiu ter filhos mais lá pra frente, né? E que a mulher vai utilizar nesse período aí uma pílula anticoncepcional. Por quanto tempo? Às vezes são 5, outras vezes são 10 anos. Tem gente que utiliza até mesmo antes de casar, antes de começar a vida sexual, para tratar alguns outros distúrbios, né? Então tem meninas de 13, 15 anos que já utilizam anticoncepcional, que nada tem a ver com vida sexual. É um remédio, está usando para fazer o tratamento de algum distúrbio, alguma doença, algum probleminha, enfim. Então você imagina uma vida inteira de uso de anticoncepcional. Você está falando que essa mulher pode estar mais suscetível a ter endometriose. Veja bem, talvez eu me expressei errado. O uso do anticoncepcional leva a mulher a não engravidar e não ter a alta de progesterona. E não engravidar é que é o fato dela ficar muito tempo sem engravidar, exposta ao estrogênio, seja o natural ou não, o de pílula, pode ser uma das causas que está levando a endometriose. Por exemplo, eu já examinei algumas pacientes dentro do meu consultório de endometriose que tiveram dificuldade de engravidar, submeteram-se a tratamento de FIV, que hoje em dia todo mundo sabe o que é FIV, é fertilização in vitro, é o que você chama de bebê de proveta, é um assunto amplamente já divulgado até nas novelas, né? E é realmente uma técnica quase que de rotina nos consultórios dos esterileutas. Então tem muita gente submetendo a esse tratamento. Só que o tratamento de FIV, o primeiro passo é você tomar hormônios em doses muito altas. E o que acontece? Depois de alguns anos, conseguindo ou não engravidar, geralmente não conseguindo, lá na frente, depois de 4, 5, 10 anos, nós vamos encontrar num exame de rotina, que seria ultrassom transvaginal, focos sugestivos de endometriose. E quando nós vamos ver, tem uma endometriose profunda, intestinal, de bexiga
e necessariamente não tem a cólica menstrual, como antes nós explicávamos a endometriose, que praticamente a dor era um sintoma obrigatório da endometriose. Hoje ela é muito frequente, mas não é obrigatória. Nós encontramos em mulheres que não têm dor. E aí a dificuldade de se fazer, acredito eu, né? Vou perguntar sobre a dificuldade de fazer o diagnóstico, porque a mulher não sente dor, às vezes não vai procurar o médico. A gente está falando de uma doença que pode acontecer em qualquer faixa etária. Desde a adolescência. Desde a adolescência. Então, você vai ter uma endometriose não diagnosticada silenciosa a vida toda. E a primeira pergunta, acho que quando alguém aos 30, 31, depois dos 30 que a história começa a ficar mais complicada para a mulher, eu acho. Depois dos 30 anos, tendo diagnosticado um problema como a endometriose, a primeira pergunta que eu faria e que eu acredito que as pessoas fariam é: eu posso engravidar? E qual é a resposta, doutor? Não existe uma resposta generalizada. Cada caso é um caso, em tudo na medicina é assim. Agora, realmente pode haver dificuldade em ovular. Depende muito do quê? Do estágio da doença. Se a doença é inicial, se ela é avançada, e depende também da localização da endometriose. Porque se eu tiver uma endometriose, por exemplo, que comprometa o ovário, a paciente vai ter sim dificuldade de ovulação. E aí são os casos onde são mais bem indicados a fertilização in vitro. Porque o ovário com comprometimento endometriótico tem realmente, seja um processo inflamatório ou não, tem dificuldade de ovular. Então vai depender do grau, da extensão da doença e vai depender da localização dos focos de endometriose. E como que nós vamos saber aonde estão os focos? Perfeito. Né? Então, assim, o que, vamos dizer assim, bate martelo, né? O que traz certeza de diagnóstico, de estadiamento e de tratamento é a videolaparoscopia. E aí vem a dúvida de muitas mulheres, porque as mulheres falam assim: o médico falou, ou a médica disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia, é minimamente invasiva, mas é um procedimento, né, doutora? Sim. Para saber se eu tenho endometriose. E aí tem gente que tira o crédito e fala: eu não vou fazer a cirurgia sem saber o que eu tenho. Excelente pra gente saber hoje aqui, que muitas vezes é assim que acontece. É assim que bate o martelo, como você usou esse termo muito bacana. Porque assim, o que sugere endometriose antes de uma videolaparoscopia? Então você pode estar fazendo o marcador, que seria o CA-125, né? É um exame de sangue. É um exame de sangue. Só que o marcador é o seguinte: se ele estiver alto, pode ou não ser endometriose. Já se chegou à comprovação científica que 2% dos casos de CA-125 aumentados são fumantes, mais 2% são pessoas resfriadas. Um estado gripal. Muito sensível, né? Então, não significa, o CA-125, isso é muito importante ficar essa informação clara. Não significa que o CA-125 alto seja endometriose. Porém, na maioria dos casos de endometriose, o CA-125 está alto. Mas nós podemos encontrar já um estágio avançado de endometriose com CA-125 baixo. Então, qual que é o valor do CA-125? O que é o CA? O CA-125 é uma substância de defesa do organismo a algo que está acontecendo errado. Tá. Se ele está alto na endometriose, nós estamos controlando essa doença, porque essa doença, ela dificilmente tem cura, ela tem controle até a menopausa, justamente por ser dependente de estrogênio. O CA-125 vai ser para nós um parâmetro de controle. Nós vamos controlar se a doença está melhorando, está diminuindo ou se ela está agravando. Então, o principal valor do CA-125 é o controle da terapêutica, não o diagnóstico. Ultrassom transvaginal, os exames radiológicos. Antes de falar dos exames radiológicos, eu gostaria de lembrar, de citar o tanto que é importante uma boa consulta no ginecologista. O quanto é importante uma boa anamnese, o quanto é importante conversar com o ginecologista e o ginecologista ouvir
ouvir os detalhes da história da paciente. Doutora, porque muitas vezes... difícil hoje em dia, cada vez mais difícil, né? Claro que a gente busca, e eu aqui sempre tento passar também que é importante contar, né? Aproveita o tempo da consulta, fala, pergunte. Mas as consultas têm sido tão curtinhas, doutora. A história, como começou a dor, é muito importante. A história das queixas da paciente, o médico já vai raciocinando e já vai levantando hipóteses diagnósticas. Muitas vezes a gente faz já a principal hipótese diagnóstica só com a paciente sentadinha contando a história dela. Então, a anamnese, a consulta, a história é muito importante. Em segundo lugar, é muito importante o ginecologista examinar a paciente. Colocar a mão, fazer exame ginecológico, ver aonde dói. É importantíssima essa etapa, não pode ser pulada. Perfeito. E a gente tem visto, infelizmente, que muitos profissionais pulam e pedem a bateria de exames que o convênio autoriza. Mais importante do que o exame, que ele é complementar, né? É o exame lá na hora, né? Exame físico. Por quê? O exame diagnóstico, seja, vamos dizer, o de mais alta resolução, que é a ressonância magnética, que nós pedimos em 1 a 2% dos casos, que na maioria a gente não faz diagnóstico por ressonância magnética. É uma supervalorização e não precisa em caso de endometriose. Só em algumas exceções. Por exemplo, em endometriose profunda, sim. Nós vamos localizar no intestino e a ressonância vai ajudar mais. Mas numa endometriose localizada, por exemplo, em ovário, em tuba, ultrassom transvaginal é suficiente, já dá para partir para o próximo passo. Então, muito mais importante do que os exames radiológicos é você fazer um exame físico aonde aquele exame radiológico vai confirmar o seu raciocínio, a sua intuição diagnóstica naquele exame físico. Ou não. Porque quem erra é o exame diagnóstico. O médico não deveria errar. Então o médico vai questionar o resultado do exame diagnóstico. Se ele não bater com a primeira hipótese diagnóstica do médico. Bom, depois que se fizer uma história, um exame físico, aí sim você vai pedir os exames laboratoriais e vai pedir os exames de imagem. Uma vez que você tenha todo esse arsenal, o máximo que você pode dizer para a sua paciente é: a sua hipótese diagnóstica é endometriose. Eu não tenho certeza. Quando que eu vou ter certeza? Quando eu tirar um pedacinho daquela alteração que foi vista pelo ultrassom, eu mandar para o profissional, o programa que teve agora, o nosso programa, não era um patologista falando? Pois é, eu vou mandar para o patologista. O patologista vai olhar no microscópio e vai falar: isso é endometriose. Aí eu posso afirmar para minha paciente: o que você tem é endometriose. Entendi. Então eu só afirmo depois que eu tiro um pedacinho. E como é que eu vou tirar um pedacinho? Eu vou tirar um pedacinho olhando qual é o pedacinho que eu tenho que tirar. E como é que eu vou olhar? Endometriose, às vezes, ela tem focos microscópicos, que mesmo que eu abrir a barriga da paciente, eu olho, eu não vejo. A videolaparoscopia é um método que veio para a endometriose excelente. Eu não diria que é um método excelente para tudo, porque não existe radicalismo em medicina. Mas para a endometriose, por quê? Porque é um microscópio que eu ponho dentro da paciente. E eu vou ver na tela da televisão em aumento de 15 a 20 vezes. Então eu vou ver na tela da televisão aqueles microfocos que eu não veria a olho nu. Eu já vou biopsiar, eu já vou diagnosticar e eu já vou cauterizar e já vou tratar. Retrocedendo o processo. Entendi. Então, por isso, muitas vezes já fez a cirurgia, era endometriose, agora não é mais. É isso? Não tira. Retrocedi. Então, se ela estava, por exemplo, num grau 3, num grau 4 avançado, eu posso estar cauterizando os focos, retirando o tumor, os focos endometrióticos, e eu vou estar, então, diminuindo o processo. Eu vou estar diminuindo o estadiamento e fazendo o possível para proporcionar o quê? Se a paciente quiser, a fertilidade. Porque muitas vezes um tumor localizado perto da trompa, um processo inflamatório de ovário, vai impedi-la de eliminar um gameta e de procriar. Entendi. Se eu trato,
eu posso restabelecer a fertilidade dela. Existe essa possibilidade. Mas essa avaliação, ela é individual. Inclusive, se faz a avaliação da permeabilidade tubária, né, durante essa cirurgia, para dizer para a paciente. Então, já há casos, e não são raros, aonde a gente faz o teste durante a cirurgia, a trompa está obstruída. Ela, em princípio, não poderia engravidar. Aí nós operamos, nós limpamos a cavidade, nós tiramos os focos, aí nós fazemos o teste de novo. E aí torna-se permeável na cirurgia. E aí as trompas, naquele momento, não estão permeáveis por causa da endometriose? Isso, porque a endometriose se desenvolveu, a endometriose ocupa espaço. Entendi. A endometriose é um endométrio que se prolifera. E ela pode se proliferar dentro da tuba ou se proliferar do lado da tuba, comprimindo a tuba. Ou se proliferar no ovário, obstruindo ali, aonde se formaria um folículo e eliminaria um gameta. Então, se eu limpo a endometriose, eu estou abrindo caminho para um processo fisiológico normal. Então, muitas vezes eu torno a paciente fértil na cirurgia. Isso aconteceu recentemente uma paciente minha de consultório. E eu fiquei muito feliz, porque a trompa estava obstruída. Nós operamos, limpamos e imediatamente começou ali o azul de metileno, que a gente é um líquido azul que a gente injeta por baixo, a gente vê passando por todo o caminho e saindo pela testar, né? E a gente testa e vê que a paciente ficou fértil. De novo, ficou com a trompa permeável. Então, a videolaparoscopia, ela, ao mesmo tempo, ela é diagnóstica, ela estadia, e lógico que, aproveitando que a paciente está anestesiada, o cirurgião já vai tratando, se ele encontrar focos, que ele vai ter certeza ali que é endometriose, que são característicos, mas a confirmação vem do patologista, depois do resultado do anátomo patológico. Toda cirurgia dessa, o material deve ser enviado para anátomo patológico. Você falou de anestesia, vou perguntar como é que é todo esse processo, tá? Se precisa ser no hospital, se pode ser em clínica, já você fala isso pra gente, tá? Como que é? Porque as pacientes devem ficar muito preocupadas, né? Mas e aí? Vou ter que perder um dia de trabalho? Também tem essa preocupação, né? Porque você quer cuidar da saúde, mas você não pode deixar de lado a questão do trabalho. Essa é uma cadeia e a mulher não consegue de jeito nenhum desvencilhar mais isso, né? A mulher que assumiu aí seu posto de trabalho, né? Seu lugar no mercado de trabalho, sabe que também não pode... É a primeira pergunta. Quantos dias eu vou ter que parar de trabalhar? Perfeito. É a primeira pergunta. Porque se precisar, essa mulher é capaz até de pedir férias nessa época, né? Porque, claro que para fazer um procedimento, você tem um atestado médico, né? Mas para não colocar de maneira nenhuma em risco o seu trabalho, tem mulher que deve planejar férias ou tirar banco de horas, quem tem, né? Para não ficar preocupada, cuidar da saúde, mas ficar com a consciência tranquila. Vou te perguntar sobre essa questão da anestesia, mas olha, e de todo o procedimento, mas de quanto tempo é necessário do diagnóstico não, né? Porque você disse que o diagnóstico ele só é fechado basicamente na cirurgia. Então, da hipótese diagnóstica até a decisão de se fazer essa cirurgia, quanto tempo leva? E se nesse período, vamos imaginar que é uma pessoa que estava tentando engravidar e que descobriu a endometriose porque houve a dificuldade, né? O que você fala para essa paciente? Para de tentar, tem que utilizar método contraceptivo, a gente sabe que você falou do estrogênio, né? Tem anticoncepcional que é só progesterona. Isso é tratamento também para essa paciente, doutora? Veja, quanto tempo? O tempo sempre foi um conceito relativo. E aqui mais ainda, né? Ele é muito relativo. Tá. Porque o tempo que nós vamos levar para tomar uma atitude depende muito da colaboração da paciente. Se é uma paciente disponível e preocupada, ela vai sair do seu consultório, ela vai fazer os exames, semana que vem ela está de volta com o resultado de exame. Então acelerou o processo. Agora, tem paciente que pira, que fica preocupada,
que quer saber a opinião do segundo, terceiro, quarto profissional, que volta só dali um mês, só volta quando menstruar de novo e a dor se volta depois de um mês, ainda que tudo bem, né? Tem mulher que vai pedir, e eu já ouvi várias histórias, né? Pedir opiniões de vários médicos e aí não tem tempo para marcar mesmo a consulta em cada um, leva às vezes um ano para voltar e falar, é isso mesmo, eu quero fazer. Ou seja, o tempo vai depender muito mais do paciente do que do médico. Porque para o médico, ele fez exame físico, ele pediu os exames, a paciente retornando já é uma questão. Se for indicação de videolaparoscopia, vamos pedir pré-operatórios e operar. Porém, nós temos aí uma novidade que eu não sei se fala ainda. Nós podemos exatamente chamar de novidade. Mas você não conta ainda essa novidade, não. Não, mas já está aí no mercado a questão de no mínimo uns 2 anos, né? Que hoje em dia existe já um progresso, um avanço no tratamento clínico. E o tratamento clínico, dependendo do estágio, vai poder então substituir a cirurgia. Então, como eu disse, depois que nós fizermos o diagnóstico, mesmo por videolaparoscopia, aí então nós vamos traçar a conduta, nós vamos traçar talvez o controle da doença. E essa mulher vai poder tirar todas as dúvidas que ela tiver, né? Sim. E nós vamos ter que considerar, né? A via de tratamento, ela vai ser destinada conforme o desejo da paciente. Ou a paciente quer apenas eliminar a dor, ou a paciente quer engravidar. E aí os tratamentos, então, são diferentes. Às vezes não está na hora, ela ainda não quer ter filhos, né? Aí é um outro tratamento. Aí é um outro tratamento. Já você fala sobre isso, essa questão do tratamento clínico também. Muitas pessoas querem saber, já tem mulheres já fazendo perguntas, já falando sobre esse tratamento lá na nossa página do Facebook. Corre para lá, facebook.com/consulta ao doutor. Você sabe que pode participar do programa através das nossas redes sociais, no Twitter, @consultadoutor. No Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor, tá tudo aparecendo aí na sua tela. Vou repetir o Facebook, porque eu fico conectada no Facebook durante todo o tempo do programa, acompanhando a participação do público. E claro, eu quero ver tua pergunta aqui também. facebook.com/consultaaldoutor, tá na tela. Você consegue se comunicar conosco aqui. Hoje eu entrevisto a doutora Lucilena Chinet. Ela tira as nossas dúvidas sobre endometriose. Nós estamos de volta. Hoje eu recebo a doutora Lucilena Chinet. Ela é médica ginecologista, obstetra, também perita judicial. Está aqui tirando as nossas dúvidas hoje sobre endometriose. São muitas as perguntas, doutora. O que eu puder responder, tuas ordens. Com certeza, você consegue ajudar muita gente aqui. E as perguntas não param de chegar. Cada vez que eu atualizo, tem muitas perguntas. Eu prometo que eu vou responder, eu vou passar para a doutora aqui o maior número de perguntas que for possível durante esse tempo que nós temos. Mas, deixa eu voltar com as nossas perguntinhas aqui. Você falou que dependendo do objetivo da paciente, você estabelece um tratamento diferente. Porque é uma doença que pode... É uma doença, certo? É uma doença. Que pode acontecer em qualquer faixa etária. Desde a adolescente até a mulher adulta. Aqui tem a doença, mas sofre com dores. Não tem nada a ver com infertilidade ainda. Não tem nada a ver com a questão de querer engravidar. Mas está sofrendo, aquilo está trazendo prejuízo para ela. É isso que vai determinar qual tipo de tratamento que vai fazer? Quando é que se faz o tratamento esse cirúrgico, né, com a videolaparoscopia? E quando é que se escolhe um tratamento, não sei se a gente pode chamar de mais conservador, mas... Menos invasivo. Menos invasivo, porque me parece muito tranquilo, eu nunca fiz, eu não sofro com esse problema, até hoje eu não sei disso, mas me parece muito tranquilo fazer essa videolaparoscopia. Me parece muito mais mitos que as mulheres têm sobre os procedimentos do que de fato como eles são, né? Bom, eu vou tentar traduzir a sua pergunta para algumas perguntas, né? Por favor. A primeira pergunta que eu enxergo, que eu acho que é uma pergunta frequente na população, é quando que a endometriose aparece? Então, normalmente, nós estamos entendendo a endometriose como uma doença silenciosa que, quando a mulher tem, ela já começa a desenvolver na adolescência. A questão é quando ela é diagnosticada.
Porque ela se desenvolve por anos silenciosamente. E ela vai se manifestar lá na frente, ou em forma de dor. E assim, são inúmeras as mulheres que acham que ter cólica na menstruação é normal. Ai, vamos aproveitar então e falar um pouquinho? Ter cólica é normal. Aí ela reclama para a mãe, para o pai, e os pais reforçam. Não, filha, isso é normal. Toma um Buscopan que passa, que é o remédio mais frequente. E olha que é forte, esse é forte. E vai se protelando por anos um diagnóstico que poderia ser feito mais precocemente. E a endometriose, vamos dizer assim, o bom senso, o raciocínio é o mesmo que em todas as doenças crônicas. Ou seja, quanto antes você tiver o diagnóstico de endometriose, mais cedo, mais fácil fica o tratamento, menos invasivo ele será. Então, por isso, mais uma vez, aquele grande chavão. A gente fala isso de maneira didática, elucidativa, para informar, sobretudo. Ou seja, é importante ir ao médico, ir ao ginecologista, no mínimo, uma vez por ano, fazer exames de rotina. Os exames de rotina, no mínimo. Exames de rotina existem para tornar a nossa medicina preventiva e não curativa. Ou seja, a gente pegar tudo no começo, no início. Porque tudo que se pega no início se resolve fácil. Perfeito. O que vai se pegar lá na frente, complicado fica. Então, a questão não é o momento que vai se... É o momento que se manifesta. Mas a portadora da endometriose geralmente já é portadora desde os seus primeiros ciclos menstruais. E dá para descobrir isso ainda com ela silenciosa? Então, aí é um pouco delicado, porque o diagnóstico ultrassonográfico nem sempre é fácil quando a doença está bem no início. Muitas vezes, se ela tem, por exemplo, só um foco intestinal, pouquíssimos profissionais que fazem ultrassom estão preparados para diagnosticar. Porque o profissional, para diagnosticar uma endometriose profunda, ele tem que ter uma especialização em endometriose intestinal. Então, por isso que, como nós começamos a falar no programa, a história é importante. A partir do momento que a paciente conta uma história para o ginecologista, ele começa a desconfiar que poderia ser. E aí, então, ele vai direcionar os exames e vai direcionar com quem vai realizar os exames, né? Então, o exame ultrassonográfico, ele não é um milagre, ele é uma sugestão, que muitas vezes ele pode acertar, como ele pode omitir, principalmente quando é muito comecinho. Normalmente, a história da paciente, o exame físico, é mais importante do que o exame, no início. Né? Então, aí esclarecendo um momento, né? Quer dizer, é uma vida de endometriose, da adolescência à menopausa, passando pela menacme à menopausa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos controlar essa doença e tornar esta paciente, se ela quiser, fértil na medida do possível, né? Então, esse seria uma visão de aspecto geral. Agora, sim, você tanto perguntou no primeiro bloco, sim, quanto agora, você expressa de uma maneira muito clara e boa a preocupação de quem está ouvindo o programa, da paciente. Como é essa videolaparoscopia? Exatamente. Quantos dias eu vou perder na laparoscopia? Isso. E vão, então, os mitos em relação ao procedimento. É porque acredito que a maior preocupação. Exatamente. A maior preocupação quanto tempo precisa, anestesia, mulheres têm dúvidas. Então, a videolaparoscopia, uma das grandes vantagens dela é justamente ficar muito poucos dias no hospital. Porque como é um procedimento, nós não abrimos a barriga, nós não cortamos. Então, antigamente, ou nas cirurgias que são necessárias, abrir o paciente, essa incisão embaixo, que é onde é feita a cesárea, nós abrimos cerca de 7 planos de tecido. Na videolaparoscopia, nós não abrimos nenhum plano. Nós vamos abrir apenas um pequeno buraquinho de 1 centímetro. Então, o que acontece? Ela não é aberta, ela não precisa ser fechada com pontos cirúrgicos, não passa pelo processo cicatricial e não há necessidade de ficar no hospital, se não houver nenhuma intercorrência, mais do que 24 horas. Então, normalmente ela opera num dia e, por segurança mais anestésica do que cirúrgica,
ela tem alta no dia seguinte. Então ela vai precisar de um dia dentro do hospital. E qual é a recuperação dela? Se o procedimento não for um procedimento assim, muito prolongado, onde a endometriose estava muito avançada, vamos dizer, se for um procedimento da média, ela vai se recuperar muito rápido. E quanto mais ela se movimentar, mais ela andar, é melhor. Por quê? Porque para nós introduzirmos o tubinho dentro do abdômen, nós inflamos esse abdômen de gás. Ah, entendi. Então a paciente fica cheia de gás e esse gás dá desconforto. Então quando ela acorda, quando ela começa já a andar, ela elimina o gás. E aí o desconforto acaba. Esse é o principal desconforto pós-operatório. Então, por exemplo, quando você citou, ela tira férias, quantos dias, qual a preocupação? Para esse procedimento. Cada médico tem uma maneira de trabalhar, mas a minha maneira, normalmente, eu sugiro um feriadinho assim prolongado, tipo quinta, sexta, sábado e domingo. É suficiente, porque se ela é operada na quinta-feira, sexta-feira ela sai do hospital, passa o fim de semana em casa, segunda-feira ela está pronta para trabalhar. Normalmente é assim, eu diria assim, em média. Exceções sempre existem. Sim, claro. Né? Principalmente levando em conta se for um caso mais avançado. Você falou de caso mais avançado. Em outro momento, eu até falei se havia possibilidade de eliminar a endometriose. Você falou que não. Existe aí apenas você vai retroceder o estágio da doença. Eu pergunto, se isso vai continuar, se é algo que acontece todo mês, por exemplo, pode ser necessário fazer essa intervenção várias vezes durante a vida? Veja, eu não diria várias, mas é uma segunda videolaparoscopia, dependendo da evolução do caso, depois de alguns anos, pode ocorrer sim. Tá? E como a gente sempre fala, é individual o tratamento. Então, se vai ser necessário, vai depender da sintomatologia, vai depender da evolução de focos, vai depender se ela fez um tratamento clínico, enfim, depende de vários fatores. O que eu passaria como uma informação geral, e que eu já vivi isso em consultório, quando a gente pega um caso que está se iniciando, a gente faz uma videolaparoscopia, resseca tudo, retrocede o foco, eu diria que eu já vi no meu consultório, depois da videolaparoscopia, a paciente engravidando normalmente de forma natural e levando uma vida normal. E essa endometriose estacionou. Depois de 10, 15 anos ela pode retornar? Pode. Tudo pode acontecer no organismo, principalmente quando ela tem aquela tendência àquela doença, porque ela tem aquela doença. Ela pode, controle, né? Ela está controlando. Então, às vezes, o controle é tão bem feito que você poderia até chamar de cura, mas é controle. Perfeito. Porque pode retornar. Perfeito. Tem muita gente assistindo aqui ao Consulta ao Doutor, fazendo perguntas. Vandinha Santos assiste o programa, diz que tá 10. A médica esclarece tudo. Que bom. Parabéns, viu, doutora? Bom, que bom. De Governador Valadares, Minas Gerais, um beijo para vocês. Tem perguntas aqui. Não vou fazer essa da Cássia ainda, porque o da Cássia já tem uma coisinha que eu quero guardar para depois. Lucélia Tavares Santos parabeniza também a Consulta ao Doutor. Fabiana Pantaleão. Boa tarde. Faço tratamento de endometriose já há 5 anos. Fiz uma cirurgia para retirar um pedacinho, né, 11 centímetros de diâmetro, do tamanho de uma laranja, do ovário esquerdo. Após 1 ano e meio, engravidou da filha, hoje tem 3 anos e 9 meses. Estou com cistos no ovário direito, estou fazendo tratamento, melhorei muito, mas os cistos diminuíram muito de tamanho. Melhorou muito e os cistos diminuíram de tamanho. Esses outros probleminhas podem acontecer, não tem nada a ver com a endometriose. Ela contou aqui Como é o nome dela mesmo? Fabiana. Fabiana. Ela conta um caso de sucesso, né? Porque fez e engravidou. Fabiana, dentro de todo esse contexto que nós estamos explicando, você é um caso típico de um controle muito bem sucedido. Por que bem sucedido? Porque você engravidou naturalmente. Os cistinhos estão ali, podem ser de causa endometriótica? Pode, é o mais provável, porque como nós estamos deixando bem claro aqui,
você é uma portadora de endometriose, você tem a doença endometriose. E a endometriose, ela pode se manifestar de várias formas. Ela pode se manifestar com foco no intestino, na bexiga, no ovário, no umbigo. Todos causam prejuízo. Sim, lógico, né? Então, assim, a endometriose, ela pode se manifestar apenas por uma adenomiose. Você citou aí no início, eu sou perita judicial em erros médicos também. Eu fiz recentemente um processo, eu analisei, onde a paciente não entendeu. Ela foi operada, o médico tirou o útero dela, deu adenomiose e como que 5 anos depois ela teve um cisto de ovário que foi chamado de endometriose. Então, o médico não explicou a evolução do caso e ela não teve a condição de entender. Entender o quê? A adenomiose lá atrás, que é uma doença benigna do útero, já era um comemorativo de endometriose, mas que nem o médico tinha condição de diagnosticar a endometriose porque ela só tinha adenomiose. Mas depois que ela desenvolveu um cisto de ovário, foi para anatomopatológico e foi diagnosticada endometriose, então, de uma forma retrospectiva, aquele segundo cirurgião que retirou o tumor de ovário entendeu que aquela adenomiose lá atrás, que foi a indicação para retirar o útero, já era o processo de endometriose, mas que não tinha como saber. Então, aí configura um erro médico? Não, não configurou um erro médico. Configura a evolução natural da doença. Então, infelizmente, quando a mulher é portadora de endometriose, esta doença, ao longo da vida estrogênica, até a menopausa, ela pode se manifestar de formas diferentes. Lógico, graças a Deus, depois da menopausa, ela estaciona. Se a menopausada não fizer uso de estrogênio. Porque se ela fizer uso de estrogênio... Em reposição hormonal, por exemplo? Não hormonal. Ela pode fazer tratamento do climatério de outras formas, mas não hormonal. Então, porque se ela estiver desavisada, não entendeu, por exemplo, que é uma doença que vai continuar lá, que ela só está controlada, mesmo após a menopausa, se ela fizer a reposição desse hormônio que ela vai dar continuidade ou ela vai agravar a endometriose. Entendi. Porque a endometriose ela é alimentada pelo estrogênio. Disso nós não temos dúvida. Entendi. Vou para o intervalo. No próximo bloco eu volto com a pergunta da minha telespectadora, Cássia Andrade. Já vou fazer a pergunta dela aqui, tá? Okay. Ela diz: boa tarde. Faço tratamento com Alurene há 1 ano e 4 meses. Será que tenho que ficar tomando essa medicação até entrar na menopausa? Ela diz que tem 36 anos, fez ultrassom agora em dezembro. Os ovários diminuíram de tamanho, estavam muito aumentados. Minha endometriose é no útero, segundo ela. Estou muito bem depois que comecei a medicação e não menstruei mais, porque antes era uma luta todo mês. Ela parabeniza o programa, obrigada. Cássia, um beijo para você. A doutora vai tirar a sua dúvida aqui no próximo bloco. A gente vai para o intervalo. Tem muita coisa a ser falada acerca desse tema, mas olha, já aproveito para te parabenizar, porque ela dá relato aqui de alguém que parece que está muito bem acompanhada, né? Muito bem monitorada aí de saúde. Fala de um exame recente, que agora é em dezembro. Difícil quem faça, né? A pessoa está preocupada com festa, né? Virada de ano, aí deixa a saúde de lado. Parabéns, Cássia. Eu volto aí com a doutora respondendo a tua pergunta no próximo bloco. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje para falar sobre endometriose. Quem está tirando as nossas dúvidas é a doutora Lúcia Helena Chiné. Ela é médica, ginecologista, obstetra, também perita judicial. Tantas coisas ele esclarece aqui pra gente, né? Inclusive essa questão do erro médico, você até falou aqui um pouquinho, né? Pegou um pouquinho. Pegou um pouquinho, né? É preciso ter informação, né, doutora? Por isso que eu sou muito feliz por apresentar esse programa, por estar à frente do Consulta ao Doutor, porque eu consigo colaborar, né? As pessoas às vezes me fazem perguntas como se eu fosse a médica, a especialista. Eu sempre falo, olha, eu posso te ajudar com informação. Eu sei quem sabe a resposta para a tua pergunta, né? Mas acho que isso é muito bacana. Como jornalista, sou muito realizada por poder ajudar as pessoas com informação. E
como a gente tem aqui esse retorno maravilhoso, né? Das pessoas falando que adoram o programa. Muitas já tiveram aí a luz que precisavam aqui no Consulta ao Doutor, assistindo aí na sua casa. A luz que precisavam para buscar o tratamento certo, para fazer escolhas dos profissionais. E a gente sempre fala da importância de escolher bons profissionais, porque a partir daí é que o tratamento, o diagnóstico, tudo vai ser definido. E não importa qual o problema, qual a doença que você tenha, quanto antes descobrir, começar a tratar, melhor, né? Aproveitar para mandar beijo para quem me assiste, tia Zelda, tia Vilma, vó Maria. Beijos para vocês. Não sei se a tia Bia está assistindo também, mas segue o meu beijo também. Beijo para vocês, viu? Obrigada pela companhia, pelo carinho todo dia. Sempre me elogiam. Fico muito feliz. Obrigada. Doutora, vou voltar com a pergunta da nossa telespectadora Cássia. Pois não. Parece que está muito bem acompanhada, né? Está fazendo tratamento com Alurene. E a Alurene era o que a gente deixou para falar por último. Eu gostaria só de fazer uma observação, Cássia, na sua explicação do seu caso, quando você fala assim, a minha endometriose é no útero, né? Nós iniciamos o programa definindo a endometriose, né? Então, o que é endometriose? O endométrio, que é a camada fina do útero, ele sai do útero e vai para outro lugar. Então, a sua endometriose não é uterina. A sua endometriose, ela pode ser ovariana, tanto que agora, você mesma disse, o meu ovário diminuiu, está controlado, mas não uterina, porque se ela estiver no útero, então não é endometriose, tá bom? Bom, em relação... Ótimo de explicar, né? Não, para a pessoa se esclarecer, claro, entender o que está acontecendo com ela e não definir de uma maneira equivocada, né? Porque definindo equivocado, vai para um tratamento equivocado, ou entende errado. Mas, de forma geral, é um caso muito feliz, né? Sim. Isso que nós estávamos aqui falando, existe essa outra opção bastante interessante, que em casos não avançados, né? Em casos iniciais, ela é muito bem-vinda. Até, vamos dizer, se nós estadiarmos de 1, 2, 3, 4, 5 graus, vamos dizer até o 3º grau, podemos estar utilizando essa medicação que é o Alurene. Qual que é a ideia de todo e qualquer tratamento hormonal? É similar, né? Como se a paciente estivesse na menopausa. A paciente não estivesse produzindo estrogênio. Então, ela está tomando o Alurene, que é um hormônio que vai fazer com que os seus ovários não produzam estrogênio. Por quê? Porque o cérebro vai entender que você já tem hormônio e ele não vai, então, estimular a produção ovariana. A Alurene é uma excelente opção. É a melhor opção que nós temos hoje na ciência e no mercado de tratamento clínico. E que muitas vezes vem a substituir uma cirurgia mais invasiva. Porque quando eu citei que a videolaparoscopia é importante para diagnóstico, é o que nós chamamos de videolaparoscopia diagnóstica, que é um procedimento muito simples e muito rápido, não necessariamente a terapêutica. Agora, se você se submete ao diagnóstico, estadiou a endometriose, está tomando Alurene e o Alurene está controlando, ótimo. Eu não tenho a resposta quanto tempo vai precisar tomar Alurene. Nem eu, nem ninguém. Porque vai depender da resposta do seu organismo à medicação. Vai depender. Você falou que tem 36 anos. Você não... ela falou que engravidou, né? Engravidou uma vez. Ela não engravidou. Então, você não esclarece se você quer engravidar ou não quer engravidar. Perfeito. Talvez, por ter 36 anos, já estar tomando há 1 ano e meio, você não queira mais gravidez. É o que eu estou deduzindo. Mas eu não sei, de repente você... Então, aí, obviamente, quando quiser, o Alurene vai ser interrompido, vai ser feita... Hoje nós temos um exame muito interessante, eu particularmente faço nas minhas pacientes nesse momento. É um exame que chama-se fator antimileriano. É um exame que foi desenvolvido para saber se você, mulher, o seu ovário está produzindo folículo e você tem chance de responder a um tratamento de uma dificuldade de gravidez. Só que a gente pode usar
também aqui de uma maneira contrária para saber. Tem chance de estimular o seu ovário para você produzir um óvulo e submeter essa fertilização in vitro ou não? Ou então vamos partir, por exemplo, para a doação de um óvulo. Entendi. E você adquirir um óvulo, como se adquire um espermatozoide em banco de doador e colocar dentro do seu útero. Então, assim, o tratamento vai ser norteado a partir dos seus objetivos. A Lorene, até quando você vai tomar? Não sei, minha querida, vai depender muito da evolução clínica dos seus sintomas e dos seus objetivos. Tem que continuar fazendo acompanhamento. Isso é fundamental. De quanto em quanto tempo? Você falou que qualquer mulher deve ir ao ginecologista pelo menos, eu gostei do pelo menos, uma vez ao ano, porque quando você fala uma vez ao ano, para algumas pessoas já sugere um ano, a cada ano e meio, né? A cada ano e meio, porque aí você vai num mês, no outro você espera, que eu fui em dezembro, agora eu vou só no outro, né? Espera muito mais tempo. Denise, geralmente essa frequência vai depender do sintoma. Tá. Se a pessoa está com muita dor, ela vai correndo muito antes do que o médico pediu para retornar. Porque está doendo, ela vai ver como é que vai fazer para diminuir a dor. Agora, se está bem controladinho, ela não tem dor, ela vai ali, talvez semestralmente ou anualmente. E sobre a dor, né? Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas muito aqui se fala sobre endometriose, a gente fala bastante sobre a questão da infertilidade, né? Esse dilema que a mulher vive de esperar mais tempo, né? Para engravidar, correr atrás de carreira, tudo. E aí, até o diagnóstico de uma doença como a endometriose pode passar batido nessa correria toda da vida, né? Mas a mulher que sofre com cólicas todo mês, precisa investigar. Falta ao trabalho, né? Alguma coisa não está normal. Para mim, falta ao trabalho é uma coisa que é grave, porque para te tirar do eixo ali do trabalho, do foco, né? Tem que ser algo realmente muito forte. E não tem quem aguente. Todos os meses, né? A menina que estuda, não trabalha, só estuda, falta a escola, perde prova, perde aula, né? Perder trabalho também não é bacana, né? Perder dias de trabalho não é legal. Precisa investigar, claro. Vou dar um recadinho, eu volto para saber como é que o casal, e eu adoro falar sobre isso, como é que o casal lida com a infertilidade, doutora? Então, a gente, para já caminhar para o encerramento do programa, como é que o casal lida com a infertilidade? Porque aqui a gente está falando de um problema que pode estar na mulher. Mas a infertilidade não é só isso, né? Se esse for o único problema, ok, é a mulher que tem que se tratar, mas você precisa de um companheiro ali do seu lado, né, doutora? Estamos falando de um tratamento que pode ser levado aí a vida inteira, ou de maneira clínica, né? Então tomando remédio, ou passando por uma intervenção aí cirúrgica, por exemplo. Já você me fala como é que o casal trabalha isso. Porque o ginecologista é o médico da mulher. Como é que você dá aquela aproximada no marido, no companheiro também? Tá, doutora? Já. A doutora tira as nossas dúvidas. Eu vou voltar a conversar com a doutora Lucilena Chinet. Doutora, como é que o casal lida com esse problema que é a infertilidade? Então, vamos imaginar alguém que já está casado há muito tempo e foi deixando a gravidez para depois, né? Um casal que planejou para mais tarde. E aí, encontra essa barreira que é a endometriose. Como é que faz para tratar, para lidar com isso? Como é que se aproxima esse companheiro? Pois não, Denise. Eu gostaria de começar essa resposta lembrando de um conceito que eu aprendi logo quando eu fiz a especialização em esterilidade conjugal. É muito chique, né, doutora? Fiz 2 anos de esterilidade conjugal. E o professor Nilson Donadil, que foi considerado o melhor e maior esterileuta da geração passada, foi meu professor na Santa Casa de São Paulo. E ele dizia o seguinte: todo casal que tem infertilidade, pesquise o lado masculino, porque no mínimo 30% os dois têm problema. Então, em primeiro lugar, você nunca deve olhar para uma mulher casada com um problema como uma individualidade. Você olha para o casal, né? Mesmo que o marido não venha na consulta, a gente já enxerga um casal ali.
É uma doença que leva a dor. Muitas vezes essa dor, ela é diagnosticada, ela é percebida pela paciente no momento da relação sexual, quando o pênis toca o colo do útero e dói muito. Ah, então a gente falou de sintomas, então também tem isso. Uma dor na relação sexual. Tá. E o que acontece? A mulher fica irritada com a relação sexual, ela quer parar logo, o marido fica bravo e eles começam a ter problema de relacionamento. Uma vez diagnosticado, uma vez compreendida a doença, precisa haver muito mais tolerância, compreensão da parte do seu marido. E o casal deve contar com uma equipe multidisciplinar. Um profissional não dá conta. Então, o ginecologista da sua confiança é o primeiro e o último. Ou seja, é o primeiro que vai encaminhar e é aquele que vai te receber, talvez grávida, por que não, e fazer o seu parto. Lindo. Agora, o ginecologista, depois que controlar a sua endometriose, se você precisar, vai te encaminhar para o esterileuta. Perfeito. Que é o profissional que vai fazer, se for necessário, uma inseminação, uma fertilização in vitro. Mas esse processo todo, na teoria ele é lindo, mas na prática ele é muito dolorido. A mulher fica deprimida, fica irritada, com a medicação hormonal que ela toma, ela engorda, o marido perde a paciência e, se não tomar cuidado, aquilo que eles mais queriam pode ser uma frustração enorme. Em vez de ter um filho, esse tratamento vai acabar num divórcio. Então, é de extrema necessidade o acompanhamento psicológico e emocional. Se possível, também religioso, dependendo da sua fé, da sua religião. É importante eu não dar o caminho, mas é importante eu dizer, você precisa encontrar os seus caminhos de retaguarda e de apoio. Seja um terapeuta, seja um padre, um pastor, seja um grupo, terapia de grupo, mas precisa ter apoio terapêutico e não só a mulher, o casal. Porque normalmente os maridos piram, não têm paciência. E precisa ter paciência, porque na endometriose, no processo endometriótico, nada é rápido, não tem milagre. Então, é passo a passo e o mais importante para a mulher que está com dor e sem a capacidade de reprodução é ter o apoio, a compreensão e o carinho do marido. Então, a equipe multidisciplinar é o recado que eu deixo e que é muito importante, né? E é muito importante que o marido colabore. Quer dizer, se o marido não colaborar, não vale nem a pena continuar o processo de tentativa de gravidez. Não vale a pena. E aí o companheiro tem que colaborar, porque se o assunto ficar só esse, né? O assunto não pode ficar só esse no relacionamento, isso não pode ser o estresse do relacionamento, né? Ninguém vive só pensando em uma coisa. Aí vem a condução do terapeuta, né? O que fazer, para onde ir, como contornar uma situação tão difícil, né? Mas que fique bem claro, não é mais exceção. Não é só você que tem endometriose. Infelizmente, é uma doença muito frequente na geração atual. É uma doença muito atual, a ciência está se desenvolvendo cada vez mais. O nosso país, isso é importante dizer, o Brasil, está despontando no mundo inteiro em progressos de pesquisas e ciência para tratar a endometriose. Porque tem muito, né? Tem muito, o Brasil é grande, tem muitas mulheres hoje mais profissionais do que qualquer outra coisa, que deixam para engravidar mais tarde. E muitas mulheres, infelizmente, portadoras de endometriose. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas olha, eu vou passar os contatos e aí em um minutinho eu precisava que você respondesse se a endometriose pode virar câncer. Eu sei que é super pouco tempo, mas vou passar os contatos primeiro. www.luciachine.com.br luciachine.com.br. Vai ficar aqui na sua tela por bastante tempo, porque Chine é CHNEE.com.br luciachine.com.br. Telefones 0 operadora 11 5562 8086 5562 8086 e 5562 81
8159. Doutora, um minutinho. É um desafio responder essa pergunta rápido e eficiente, porque ela é profunda. Mas, de uma maneira resumida, nós temos estatisticamente de 0,5% a 1% de coincidência com a endometriose e câncer. O processo da endometriose é muito semelhante ao processo de câncer. A ciência ainda não definiu, porém, já constatou num estudo com 63 mil mulheres em Estocolmo que a mulher que é portadora de endometriose tem de 30% a 40% de chance de ter mais câncer de ovário, câncer renal e câncer relacionados à endocrinologia. Se essa incidência maior de câncer é devida à concomitância da doença endometriose ou ao tratamento da endometriose, é o próximo capítulo, é o que está se estudando agora. Então, nós não temos ainda uma resposta definida, mas as duas doenças estão muito próximas. Doutora, nós temos aqui na nossa página 60 perguntas, mais ou menos. Bom, eu me coloco à disposição, se necessário, para responder pelo site, por e-mail, ou mesmo, de repente, o próximo programa só para responder perguntas. Para responder as perguntas, porque, olha, são muitas, doutora, isso prova da importância mesmo de trazer para o programa a endometriose, né, e de falar sobre isso o máximo que a gente puder, né? A gente já teve a oportunidade de falar aqui no Consulta sobre a endometriose, mas repetir o tema, né? Trazer um outro profissional para contar mais aqui para nós. Excelente, adorei, doutora. Fica assim, então. Nós temos, tá lá na página as perguntas, se você tiver acesso ao Facebook, quiser entrar e responder, tudo bem. Ou então, você que está em casa, não teve sua pergunta respondida, www.luciachine.com.br. Corre para o site, tem um Fale Conosco lá, né? Mande sua pergunta para a doutora que ela vai responder assim que for possível. Obrigada mais uma vez, adorei te receber. Eu é que agradeço a oportunidade de novo de poder esclarecer um pouquinho. Muito obrigada, Dini. Obrigada, sempre bom ter você aqui, viu, doutora? Vai voltar muitas vezes. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Hoje o tema é endometriose, mexeu com as pessoas que estão nos assistindo. Aproveita, faça suas perguntas, entre em contato com a doutora. Tire as suas dúvidas, o mais importante é ter informação sobre qualquer coisa. Informação. Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã. Tchau!